tá bom? E a partir de agora a gente vai dar início. Hoje o nosso tema é Daniel capítulo 8, que tem como título a visão do santuário, seguindo aqui a mesma temática do livro, né? O desafio final lá que o nosso professor Levi postou no grupo. A gente está gravando, Levi, já começamos a gravação. E só um minutinho. Ok, vamos lá. Então, nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Antes de mais nada, Valões, Dona Rosa, eu queria esclarecer algumas coisas aqui a respeito de algumas coisas que iremos abordar hoje. Que seria, nós vamos falar do capítulo 8 de Daniel, que tem como um princípio, né, usando um método ou um princípio mesmo escatológico, né? A gente tem as profecias de Daniel como profecias escatológicas ou apocalípticas, que a gente chama. O que é isso, profecias escatológicas ou apocalípticas? Elas têm um cumprimento para o tempo do fim, elas se aplicam para o tempo do fim. Então, é sempre bom ter isso em mente quando a gente vai estudar as profecias, principalmente as profecias de Daniel e Apocalipse, porque elas se referem ao tempo do fim. E nós entendemos que o tempo do fim é o tempo na qual nós estamos vivendo. Então, daí a importância de nós dedicarmos tempo no estudo das profecias, certo? Outro ponto também, as profecias se cumprem na história, certo? Então, a gente segue um método de interpretação historicista. O que é isso, Dácio? O método historicista de interpretação, ele entende que as profecias se cumprem na história. Ou seja, para me poder entender as profecias de Daniel e Apocalipse, eu tenho que olhar para onde? Para a história secular, essa história que a gente estuda na escola, essas guerras do passado que acontecia entre os impérios, tudo isso é cumprimento das profecias. Um império sai, o outro entra. Então, daí a importância de a gente entender qual o método que se é usado na interpretação profética. E a gente usa o método correto, que chama-se o método historicista, né? Que entendemos que as profecias se aplicam ou elas se revelam, né? Elas se cumprem na história, certo? Agora, uma pergunta que eu faria para vocês: qual seria a importância de estudar as profecias? Qual seria a relevância de nós estarmos aqui estudando as profecias? A primeira importância, o primeiro ponto é que as profecias, elas nos habilitam, né? Elas habilitam o povo de Deus a se preparar para o futuro. Quando nós estudamos as profecias, nós nos preparamos para o futuro. Nós sabemos o que vai acontecer no futuro, então, já que sabemos de forma antecipada, o que a gente vai fazer? Se preparar. A gente vai estar preparado, né? E o segundo ponto também é que quando nós vemos as profecias se cumprindo, né, ao pé da letra, através da história, o que acontece com a nossa fé? A nossa fé, ela é fortalecida, né? Ela é fortalecida porque nós vemos ali que as profecias realmente, as profecias bíblicas, ao se cumprirem na história, o que acontece? A nossa fé se fortalece e nós passamos a confiar mais ainda na palavra de Deus. Ou seja, temos a evidência de que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Então, esse é o segundo ponto que eu queria esclarecer com vocês. O terceiro ponto, também não menos importante, é que quando nós citamos, estudando as profecias, algumas denominações, citamos aqui nomes de igreja ou alguma coisa do tipo, eu gostaria de esclarecer que
nós não temos nada contra as igrejas ou a denominação na qual a gente irá citar o nome. Só um minutinho. Voltei. Então, quando nós citamos aqui o nome de alguma determinada igreja, de algum povo ou algo do tipo, nós não temos nada contra, ou nada pessoal contra um líder religioso ou as pessoas que congregam nessa fé, tá bom? Então, um ponto que eu queria esclarecer. O nosso ponto aqui ao estudar as profecias é a gente mostrar a verdade, certo? E entender que existe um falso ensino religioso. Ou seja, tem todo um sistema religioso na qual esse sistema fala sobre coisas que são contrárias aos princípios bíblicos. Então, esse é o ponto que a gente quer chegar. A gente quer mostrar, através das características e a forma de agir, que existe um poder na Terra, né, um poder religioso, que atua contrário aos princípios bíblicos. Então, quando nós citarmos o nome de uma determinada igreja, líderes religiosos, por favor, nós não temos nada contra eles, é contra o sistema na qual eles ensinam, que é contrário aos princípios bíblicos, tá ok? Então, esse era outro ponto que eu queria tratar com vocês, e aí a gente entra no nosso estudo propriamente dito, e é onde eu convido vocês aí a fazerem um breve resumo do que a gente já estudou até aqui, e eu queria que vocês acompanhassem comigo aí através dos slides o, o nosso estudo que a gente fez até agora, certo? Nós vimos no capítulo 2 de Daniel que o Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua, só para refrescar um pouco a mente de vocês. Então, essa estátua tinha o quê? Ela tinha algumas partes que simbolizavam alguns impérios, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, né? Roma em suas duas fases, imperial e papal. Então, nós lembramos disso aí. Nós temos aqui que Daniel falou que no tempo dele, quando o rei teve o sonho, que Daniel, ao dizer para Nabucodonosor que ele era cabeça de ouro, e aí outros reinos viriam depois dele, e isso não ficou, não foi bem aceito pelo rei. Nós vimos também em Daniel capítulo 3, que com isso Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro, né, tentando ali demonstrar que o seu reino não passaria, mas passou. E nós vimos também com o professor Levi, no capítulo 7 de Daniel, que foi o nosso estudo da semana passada, a respeito de uma visão que Daniel teve sobre 4 animais, né? Então, refrescando a mente de vocês aí, para a gente poder ter um bom entendimento do tema, nós vimos ali que o leão representa a Babilônia, né? Que é o império, que é a cabeça de ouro da estátua. Vimos também que o urso representava a Medopérsia, né? Que é o peito e braços de prata. Nós vimos também que a Grécia, simbolizada pelo leopardo com 4 cabeças, lá na estátua era o metal de bronze. E também vimos no estudo passado que Roma, simbolizada lá pelas pernas de ferro, né, da estátua, tem também o seu comprimento na profecia. Então, amigos, a gente chegou aí a um estudo mais detalhado com o professor Levi a respeito do chifre pequeno, né, que surge desse animal terrível e espantoso que era diferente dos outros, correto? Então, fica aí os detalhes, né, e um pequeno resumo daquilo que a gente viu. E aqui nós identificamos o chifre pequeno no estudo passado e vimos quem é esse poder. E vamos aí, o que eu queria citar aqui com vocês? É o seguinte, as profecias, ela tem a mesma estrutura, certo? O capítulo 2 com a estátua, vai continuando seguindo a mesma estrutura, capítulo 7 e capítulo 8 que vamos estudar hoje. A estrutura é a mesma. Nós temos aqui um paralelo, ou seja, além de ter a mesma estrutura, tem um paralelo, tem a estátua com os 4 metais, nós temos ali os 4 animais simbolizando cada parte da estátua. Nós temos ali o chifre pequeno surgindo do animal terrível e espantoso.
E agora, no capítulo 8, nós vamos ter mais detalhes desse chifre pequeno. Então, a profecia, ela tem a mesma estrutura, ela tem paralelos e ela se repete, certo? Ela vai se repetindo. E conforme a gente vai estudando mais capítulos e mais profecias, ela vai se ampliando também. Ela vai tendo mais riqueza nos detalhes. Por isso que é a importância de você não faltar nenhuma aula, não perder nenhum estudo. Caso contrário, você perde muitos detalhes e acaba ali ficando mais difícil a compreensão depois, tá ok? Então fica aí mais um ponto aí que eu queria esclarecer com vocês. Capítulo 8 de Daniel, eu convido vocês a abrirem a Bíblia, tá? Se vocês não tiverem Bíblia aí perto, acompanhem comigo a leitura aqui, para a gente poder ter um bom entendimento, certo? Capítulo 8 de Daniel trata de um carneiro e um bode, são dois animais, e são símbolos da Medopérsia e da Grécia. E nós vamos identificar quem são esses poderes. Olha o que o capítulo 8 de Daniel, a partir do verso 3, olha o que diz aí. Acompanhem comigo nas suas Bíblias, tá? Para a gente poder ter aí um bom desempenho no aprendizado. Ele diz assim: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, mais um mais alto que o outro, certo? E o mais alto subiu por último. Continuando. Verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então, meus amigos, nós temos aqui uma visão que Daniel teve de um carneiro e um bode, certo? O carneiro, ele tinha 2 chifres, correto? Olha só, a Bíblia mesmo traz a interpretação para nós. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, na visão nos versos 3 e 4, Daniel vê um carneiro com 2 chifres. Esse carneiro, o verso 20 vai dizer que eles são os reis da Média e da Pérsia, ou seja, os medo-persas. Os medo-persas eram 2 povos que se uniram por aliança e, através dessa aliança, eles estabeleceram um só reinado. Mas quem reinava? O rei da Média ou da Pérsia? Primeiramente, o rei dos medos. Era ele que reinava, porque os medos eram mais fortes que os persas. Então, quem reinava eram os medos. Os persas passaram a reinar depois, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, o carneiro, nós sabemos que animal em profecia significa o quê? Um império, né? Um poder. Levando em consideração, amigos, os animais das profecias que nós estudamos passada, que todo animal significa ali um poder, um império ou um rei. Certo? Então, vem um animal, veio o carneiro, né? O carneiro com 2 chifres, simbolizando ali a Medopérsia. E nós, só para lembrar vocês aqui, lembra do segundo animal, lá que o professor Levi trouxe para a gente, que esse segundo animal, ele significava a Medopérsia também, que é um urso, que ele se levanta de um lado é mais forte, né? Um lado se levanta mais alto que o outro. Esse urso tem 3 costelas na boca, né? Simbolizando ali alguns reinados que esse império, né? Que esse poder dominaria. Então, só para lembrar aqui na mente de vocês, fazendo um paralelo, tá bom? Que o carneiro tem um paralelo com o urso, tá ok? E ele tem ali seus simbolismos. Eu trouxe para vocês também como ilustração, aqui vocês podem acompanhar aí, aqui está o Império da Média, né, dos Medo-Persas. Aqui quem dominava nesse momento aqui eram os medos, que eles eram mais fortes que os persas. E nós vimos também lá na visão do verso 3 que o carneiro dava amarradas, né? Ele dava amarradas, ele se voltava para 3 direções diferentes. E aqui eu trago para vocês, olha só, o Império do Medo-Persa se ampliando, né?
surgindo aí e ganhando outros lugares, se ampliando como império para outras direções. E aquele urso que a gente vê com 3 costelas na boca, ele tem ali a Lídia, o Egito e Babilônia como um simbolismo, né? De que seriam um avanço do Império Medo-Persa para algumas direções. E ali estão as 3 primeiras, as 3 principais vitórias que esse poder teve ao longo da história, tá bom? Então, vocês sentirem alguma dúvida, por favor, entrem aí e fiquem à vontade. A gente continuou a visão e ela continua dizendo assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Olha só, a gente viu um carneiro com 2 chifres, aí agora apareceu um bode, certo? A gente não sabe quem é esse bode, mas vamos identificar ele agora. O carneiro é a Medopécia. Agora vamos ver quem é o bode. Dirigiu-se ao carneiro, o bode aparece agora, e ele se dirige ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra o carneiro, né, com todo o seu furioso poder. Então, nós vemos aí na imagem o bode surgindo e correndo diretamente de encontro ao carneiro que tinha 2 chifres. E o que acontece? Acontece o seguinte, Daniel capítulo 8, verso 7. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Daniel capítulo 8, verso 7. Então, se o carneiro simboliza a Medopérsia, qual seria o outro reino ou império que surgiria depois da Medopérsia? Conforme a mesma estrutura lá atrás que nós temos. Babilônia, Medopérsia, qual é o outro poder que surge agora? Alguém lembra? Qual é o outro poder que tomaria o lugar na história agora? Olha só o que diz Daniel 8:21. Mas o bode peludo é o rei da onde? É o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, o bode peludo que aparece aqui, a própria Bíblia nos traz a interpretação, dizendo que esse bode, com um chifre notável na cabeça e que corre diretamente em direção do carneiro, é o rei da Grécia, seguindo a mesma estrutura. Lembrando, hein? Babilônia, Medopérsia, Grécia entrou na história agora, certo? Então, a Grécia entra na história e o que acontece? A partir de agora, a profecia vai trabalhar partindo da Grécia, da Medopérsia como o império existente, porque Babilônia não existe mais, tá bom? Então, depois da Medopérsia, quem entra? A Grécia, por meio do bode peludo. É o que a Bíblia nos está dizendo agora, certo? Um detalhe aqui que eu queria trazer para vocês, meus amigos. Esses 2 animais, eles eram familiares para Daniel. Daniel era um judeu. E na cultura judaica existiam ali alguns rituais que o povo judeu tinha com relação a sacrifícios de animais, ou seja, sacrifícios no santuário. Então, ao ele ter essa visão e prestar atenção de que tudo que Deus faz tem um propósito, ele deve ter imaginado carneiro e bode. No ritual da cultura judaica, eles tinham lá, dentro dos seus rituais religiosos, do santuário, o costume, né, que fazia parte ali do ritual, era sacrificar um carneiro, né, um cordeirinho, e também um bode. Em determinados momentos ali, se também sacrificava bodes. Tudo isso tinha um propósito. Então, imagina aí um judeu tendo essas revelações, né, proféticas, que eram relacionadas ao tempo do fim, mas também relacionada a alguma coisa a ver com a cultura dele. Ou seja, esses animais faziam parte da cultura judaica. Então Deus queria mostrar o que para Daniel através desses animais? Que ele tinha alguma coisa
a advertir com relação ao santuário de Deus. Entendeu? Aqueles rituais de sacrifícios de animais. Deus queria mostrar para eles que havia algo ali que estava acontecendo e queria advertir eles de que alguma coisa iria acontecer com relação a esses sacrifícios do santuário. Ok? Então a gente continua. Daniel capítulo 8, verso 8, ele vai entrar aqui com o bode, tá? O bode se engrandeceu sobremaneira. Olha só, a Grécia, né? Entrou na história. E esse bode, simbolizando a Grécia, se engrandeceu sobremaneira. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Amigos, tá tudo bem até aí, né? Tá tudo ok. Espero que sim. Qualquer coisa, fiquem à vontade. O bode que entrou na história agora, simbolizando a Grécia, ele atingiu o auge aqui da sua força, simbolizando que as grandes vitórias que Alexandre o Grande teve ali no curto período da sua vida. Então, Alexandre o Grande conquistou muitas vitórias, muitos impérios, como a gente viu no mapa lá passado. Só que o que aconteceu no auge do seu império, os seus chifres foram quebrados, ou seja, a sua força, o seu poder foi tirado. E no lugar desse poder de Alexandre o Grande, após sua morte, seu império foi dividido entre 4, né? Entre 4. Quem são esses 4? Olha só, a Bíblia responde, Daniel 8, 22. O tecido quebrado, o chifre foi quebrado, né, no seu poder, levantando-se 4 em lugar dele. O que isso significa? Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então, amigos, o poder de Alexandre o Grande foi quebrado com a sua morte, e agora o seu império foi dividido, certo? E através dessa divisão, o seu império foi enfraquecido. Lembra aquele ditado, né? Que um reino dividido não prospera? Então, acabou um reinado só de um rei, então ele se divide, fica ali, de alguma forma, foi minado ali, então foi dividido por quatro reinos ali. E a gente vai ver mais na frente qual é o próximo reino. Olha só, olha a alusão agora que eu queria ver com vocês. O bode, simbolizando a Grécia, tem um paralelo também com o leopardo, certo? O terceiro animal lá que o professor Levi trouxe no estudo passado. Esse chifre que foi quebrado, que é a morte de Alexandre o Grande, e após sua morte foi dividido o seu reino, essa foi a forma que foi dividida aqui, ó. Os 4 generais que atuavam juntamente no seu reinado, após sua morte, dividiram, né? Teve ali algumas intrigas e foi dividido o reino da Grécia em quatro partes. E aqui está as principais partes. Ptolomeu ficou com a parte do Egito, Palestina e da Síria, Cassandro com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia e parte da Ásia Menor, e Seleuco ficou com parte da Ásia Menor, parte da Síria e regiões ao Oriente. Então, essa foi praticamente a divisão do Império da Grécia após a morte de Alexandre o Grande, certo? A gente vai continuando e a profecia continua, as revelações, certo? A partir de Alexandre o Grande agora. Acompanhem aí e sempre que quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, ok? Daniel capítulo 8, verso 9. Acompanhe na sua Bíblia aí o que diz assim, aliás, de um dos chifres, olha só, 4 chifres ele tinha na cabeça, certo? Simbolizando a divisão do seu reino em quatro partes com 4 generais. Aí ele diz assim, de um dos chifres está entre parênteses, tá? Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Amigos, isso aqui tem um simbolismo. E é bom a gente detalhar isso aqui, esmiuçar um pouquinho. A Bíblia fala, a minha Bíblia fala no verso 9, de um dos chifres, como está aí também na de vocês. Só que, quando a gente vai para outras versões,
que clareia um pouco mais, ela diz assim, a NVI, é a Nova Versão Internacional, ela fala que de um dos chifres, aliás, de um deles, a nossa versão comum fala de um dos chifres, que é a que está projetada para vocês, certo? Mas existem outras versões que falam assim, de um deles saiu um chifre. Aí eu pergunto, né? Fica a pergunta, de um deles o quê, Dácio? De um dos chifres ou de um dos ventos? De um dos 4 cantos vem esse chifre pequeno? Essa outra versão da NVI traz uma ideia mais correta, porque quando vai surgir esse outro império, ele surge de uma outra direção. Ele não surge de um outro chifre, certo? Então, a gente poderia colocar aqui que de uma das direções, certo? Sai um chifre pequeno e se tornou muito forte. E aí eu trago para vocês, continuando ainda a sequência, certo? E o paralelo com o estudo passado, de que qual é o outro reinado ou outro império que viria após a Grécia? Vocês estão lembrados? Qual seria o outro império que tomaria a Grécia aí? Está bem na tela aí, né? Roma, né? Simbolizando o quê? O chifre pequeno. Então, o chifre pequeno que tinha lá naquele animal terrível e espantoso surge agora também no bode. Quando o reinado é dividido ali em 4 impérios, surge um chifre pequeno de uma direção. Ele vem de um lugar. E esse chifre pequeno também faz um paralelo com o chifre pequeno da lição passada. Trazendo aqui Roma Imperial e Roma Papal nas suas duas, como é que eu poderia dizer, duas fases, certo? Vamos continuando. Daniel capítulo 8, verso 10. Cresceu, olha só, o chifre pequeno cresceu até atingir o exército dos céus. Esse chifre do bode, ele cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Versículo 11 e 12. Sim, o chifre pequeno, ele engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Amigos, olha só as atitudes desse chifre pequeno que surge aqui em Daniel capítulo 8, da cabeça do bode. Ele cresce até os exércitos dos céus, e esses exércitos também das estrelas são lançados por terra e são pisados. O que significa isso, Dácio? Olha só, eu trouxe para vocês aqui algumas características do chifre pequeno de Daniel capítulo 8, que é esse que nós estamos vendo. Olha só, no verso 10, esse chifre pequeno, ele cresce até atingir o exército dos céus. Nós vamos ver que exército é esse. No verso 10 também, ele lançou por terra as estrelas e as pisou. Verso 25, esse chifre pequeno, esse poder, ele exalta-se contra o príncipe do exército, que é Jesus. No verso 11, ele tirou do príncipe do exército o sacrifício diário. E no verso 11 também, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12, ele deitou por terra a verdade, né, que é a palavra de Deus, e o que fez prosperou. Então, nós vamos agora, a partir dessas características, identificar na história quem é esse poder ou esse império. Quem é esse poder que vai atuar contra o povo de Deus, que vai se engrandecer e se exaltar contra Jesus e contra ali algumas características da atuação e ministério de Cristo pelo ser humano, tá bom? Então, gravem aí essas características que nós vamos apresentar para vocês agora, identificando quem é esse poder, tá bom? Por meio da história. Olha só, a história nos revela um poder, né? Um império, na realidade, um império que massacrou muitos cristãos. Esses cristãos são chamados na Bíblia também de exército de Deus, certo? Então, os cristãos foram massacrados,
foram torturados, foram pisados, foram jogados ali no Coliseu Romano, certo? Lembrando que isso aqui é a época do Império Romano, tá ok? Então, os cristãos eram forçados a adorar o imperador como um deus. E quando eles rejeitavam isso, eles eram jogados ali nos coliseus para servirem de alimento para os leões e animais ferozes. No meio está aí algum algumas das, como é que eu poderia dizer, uma das máquinas aqui usadas para a tortura, instrumento de tortura, a figura do meio. Eles torturavam os cristãos, matavam, queimavam na figura ao lado aí, como você pode ver. Os cristãos eram perseguidos, meus amigos. Perseguidos porque rejeitavam adorar o império, o imperador que atuava na sua época. Então, com isso, a sua rejeição levava eles à tortura e à morte. E aqui eu trouxe para vocês também as 10 perseguições que ocorreram na história, as grandes perseguições, as principais, né? Tendo aqui, a que durou maior tempo, como a de Marco Aurélio, onde os cristãos foram de forma cruel, né? Pisados realmente, foram literalmente pisados, porque rejeitavam ali algumas das tradições, alguns dos rituais ali de adoração do Império Romano. Então, aqui se cumpre, por meio desse poder do Império Romano, o fato de eles pisarem aos pés dos cristãos, o exército, as estrelas, né, que são pisados aos pés, se cumprem aqui. Outro ponto importante também que eu trago para vocês é que fala sobre que ele se exalta, né? Esse poder se exalta contra o príncipe dos céus. Ou seja, aqui vocês podem acompanhar e ver qual é esse poder. Lembra que eu falei no começo, abrindo um parênteses aqui para vocês, quando nós falarmos aqui de uma denominação específica, certo? Por favor, não se ofendam. A gente está aqui apenas transmitindo algo que a Bíblia traz e a nossa, o nosso protesto aqui é com relação a um falso sistema religioso, ok? E vocês têm assim a oportunidade de entenderem aí se isso de certa forma aconteceu, se acontece, entendeu? Então vocês têm aí a oportunidade de julgar cada coisa que vai ser apresentada aqui, tá ok? Nós não temos nada contra, nem nada pessoal contra esses líderes religiosos ou pessoas que participam da fé, dessa mesma fé. Mas nosso papel é mostrar a vocês a verdade, tá ok? Então, olha o que acontece. Esse poder se exalta contra o príncipe dos céus. De que forma? Quem que se diz ter a suprema, ser a cabeça suprema da igreja? Quem é que vocês imaginam na história aí, pelas figuras? O Papa, ele se diz ser a cabeça suprema da igreja, certo? Em contraste com Efésios 5:23, que lá diz que Cristo, como aquele que morreu, né, por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por toda a humanidade, lá diz que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, olha só, a terceira característica que nós temos aqui é de que esse poder, né, esse império romano, essa igreja romana, ela tem esse poder de atuação. Ele se diz, né, o seu líder religioso se diz ser o cabeça suprema da igreja, enquanto que a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja, certo? Então a gente vai avançando. Outro ponto aqui que eu queria esclarecer com vocês, que seria a nossa quarta característica. Pecados são confessados a um sacerdote, né, em um confessionário auricular. Vocês lembram disso aqui? Não sei se alguns conhecem esse tipo de prática, mas qual é o problema aqui? É porque a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que só há um mediador entre Deus e os homens. Lá diz que é Cristo Jesus homem. Então, por que ele é nosso
intercessor? Por que ele é nosso mediador? Porque ele morreu por nós. E aí, essa igreja, né, agora passando de um império romano para império papal, Roma papal, aliás, de Roma imperial para Roma papal agora, esse poder se diz o quê? Que seus líderes, né, seus sacerdotes, eles têm esse poder, essa autoridade, através de um confessionário auricular, de perdoar os pecados daqueles fiéis. Vocês concordam com essa prática? Que eu poderia dizer? A Bíblia fala ao contrário, né? Que nós só temos um intercessor. Então, cabe a vocês aí, meus amigos, julgarem conforme o que está sendo apresentado a vocês, tá bom? Então, dando continuidade, temos aqui a quinta, né? A quinta, esse poder também, essa igreja romana, ela traz uma falsificação de quê? Do sistema do santuário pelo chifre pequeno. Nós já identificamos quem é o chifre pequeno até aqui, tá ok? Eu quase que falei aqui algumas vezes. Através de quê, Dácio? Essa falsificação. Além de confessionário auricular, se dizer ser o cabeça, se criou no meio dessas práticas de fé, dentro desses rituais ali de intercessão, um meio pela qual você pode chegar até Deus, né, até o Pai, por meio de indulgências, de penitências. Nós temos também temos aí dezenas de santos, né, que podem fazer a intercessão por você, e ali você pode ir ao santo. Nós temos aí santo para todos os dias do ano, temos festas aí dedicadas a santos, né? Perdão. Então, através de todo esse ritual, através de todo esse desvio de, de intercessor, esse poder se mostra como sendo uma falsificação do sistema do santuário instituído por Deus. Porque lá no santuário, se vocês já ouviram ali falar a respeito disso, lá no santuário se tinha alguns rituais de intercessão pela qual simbolizavam Cristo como nosso intercessor. Então, quando você coloca qualquer outra coisa, ou objeto, ou outro meio para se chegar a Deus que não seja Jesus, você está instituindo ali um outro mediador que não seja Cristo. Ou seja, então você está indo contrário à palavra de Deus, certo? Esse é o nossa quinta característica desse poder. E eu trago para vocês aqui de forma mais detalhada, né? Lá em Êxodo capítulo 29, verso 38, ele diz assim: isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Esse aqui era o ritual do santuário dos judeus. Eles tinham esse santuário e, através desse santuário, Deus ensinava para o povo judeu que eles podiam obter o perdão dos pecados, que eles podiam se chegar a Deus, que eles podiam ir com fé que os seus pecados seriam perdoados. E o sacerdote era um tipo de Cristo, né, que ele intercedia pelo povo em algum momento ali, ao fazer o oferecimento do sangue do cordeiro diante do véu. Então, todo esse ritual do santuário judaico, ele era para ensinar o povo de forma pedagógica de que esses eram meios de se chegar até o Pai. Então, dentro desse rituário também nós tínhamos o quê? Ofertas pelo pecado, tínhamos ofertas pelo povo. Diariamente, esse era o serviço que era feito por meio do sacerdote, como vocês estão vendo na imagem. A pessoa chegava, trazia o cordeirinho, aí a pessoa que ia pedir perdão pelos pecados imolava a cabeça do cordeiro, o sacerdote ia lá parar o sangue para aspergir lá dentro do santuário, no lugar santo. Todos os dias era feito esse ritual. E uma vez por ano, é chamado de o dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano no lugar santíssimo, né, que era um lugar preparado somente para o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote simbolizava Jesus fazer a intercessão ali pelo povo, né,
Na época, o sumo sacerdote fazia intercessão pelo povo, entre o povo e Deus, e esse sumo sacerdote simbolizava Jesus, sendo o nosso intercessor no santuário celestial, que é ele que intercede pelo ser humano diante do Pai. Vocês entendem aqui qual era o propósito de ser instituído no passado, na cultura judaica, um santuário, e agora, quando aparece um outro poder religioso tentando colocar alguma coisa para desviar o ministério de Cristo, né? Todo aquele simbolismo para um outro meio, a gente tem isso como uma falsificação daquilo que é verdadeiro. Vocês concordam comigo? Então, a gente continua aqui, ainda trazendo a última característica de todas. Ela diz o seguinte: olha só, a tradição e os dogmas da igreja são colocados acima da Bíblia, tendo assim a autoridade para alterá-la ou determinar o que ela diz. Então, amigos, vocês conhecem, eu creio que vocês conhecem muito bem e já ouviram algumas vezes esse tipo de fala, né? De que a igreja tem autoridade sobre a Bíblia e que as tradições e os dogmas da igreja têm autonomia, né? E têm autoridade sobre a Bíblia. Quando que nós, como cristãos, que cremos na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela é a única regra de fé e autoridade sobre qualquer outra instituição que venha a existir. Então, a Bíblia ela é a única fonte, ela é a única regra de fé. Ela que é a palavra de Deus, ela que tem a autoridade, porque é através dela que as igrejas são instituídas, são conduzidas, são guiadas, é pela verdade. E quando se coloca tradição e dogmas acima da palavra de Deus, você tem aí muitas coisas que surgem contrárias aos princípios bíblicos. Não é isso? Então, creio que muitos de vocês já identificaram, vocês viram aí quem é essa igreja, quais são os ensinamentos dela, e por meio disso, nós aprendemos aí que nós precisamos estar atentos aos ensinamentos da Bíblia, para que a gente não continue permanecendo no erro, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas revelações destinadas aí à aplicação da profecia para o tempo do fim. Nós vivemos em um momento em que nós precisamos ir à Bíblia e aprender mais sobre essas verdades, para que a gente não seja enganado por nenhum outro tipo de ensino fora da Bíblia, certo? É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite, para que vocês pudessem de alguma forma entender, tá bom? De que existe enganos aí que são muito sutis. E se você está numa dessas práticas, se você é um cristão que pratica esse tipo de formas de adoração, cabe a você decidir, meu amigo, com qual você vai ficar, ou com a palavra de Deus, ou com os ensinamentos, os dogmas e tradições aí da igreja, tá bom? Então, mais ou menos isso, a gente quase que termina o nosso estudo, e eu queria deixar para vocês aqui um gancho para o estudo da semana que vem, que diz assim, Daniel capítulo 8, verso 13, ele diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Daniel, quando viu todas essas coisas aqui acontecerem, todo esse ensinamento, todo esse ritual religioso que era praticado, por isso que esse poder iria praticar, iria se levantar, iria impor, o que esse poder ia trazer de sofrimento aos cristãos que eram ali contrários aos ensinamentos e dogmas impostos por esse poder, ele ficou assolado, ele ficou ali pasmo. E aí ele faz essa pergunta lá no verso 13, até quando durará a visão do sacrifício diário, né? E a transgressão assoladora? Até quando vai durar tudo isso, essa opressão? Até quando
o exército de Deus será pisado? Até quando Deus será blasfemado por meio das práticas desse poder religioso? Até quando duraria tudo isso? É a pergunta que Daniel faz. E aí, mais na frente, tem a resposta. Daniel, capítulo 8, verso 14, ele diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, meus amigos, isso teria um tempo determinado, isso teria um tempo de duração, não duraria para sempre. Então, qual é o ponto aqui? A próxima lição vai trazer, o professor Levi vai trazer de forma mais clara até quando duraria, qual é o período de tempo que essa profecia está querendo nos dizer, até quando iria durar toda essa perseguição, todas essas opressões e perseguições. Então, esse será o nosso estudo da semana que vem. E eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão, finalizando. Eu e você temos um intercessor, certo? É aquele que morreu por mim e por você, Cristo Jesus. Ele é o único que conhece as nossas dores, os nossos problemas, porque ele passou pelo que nós passamos. Ele se encarnou, ele passou aqui nessa terra como um ser humano. Mesmo sendo um ser divino, mas ele sentiu dores, ele sentiu cansaço, ele chorou. Então ele viu aqui de perto o nosso sofrimento. Então só existe uma pessoa que pode interceder por nós. É Cristo Jesus, homem. E eu convido você, sempre que se sentir triste, sempre que você cometer algum erro, que você vá até Cristo, busque Jesus, vá até Ele, peça o perdão pelos seus pecados, confesse os seus pecados a Ele, e você com certeza obterá o perdão, certo? Então, somente Ele pode interceder por nós, ok? Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade em perguntar, em se expor aí, e a gente ficará feliz em responder alguma pergunta que vocês tiverem aí. A gente dá aqui os parabéns aí para o Valões, o Cláudio, a Aliciene, a Ana Caroline, a Camila Chá, a Dona Rosa, por terem participado do nosso estudo de hoje. A gente agradece aí pelo empenho de vocês, tá bom? Por terem aí se esforçado para estar aqui conosco nessa noite, tá bom? Vocês serão sempre bem-vindos aqui nesse estudo. E semana que vem o professor Levi vai estar abordando o próximo tema, que é a continuação aqui do capítulo 8, tá bom? Que vocês possam ler o livro lá, o livro foi postado no grupo. Leiam um livro para vocês terem um bom entendimento quando chegar aqui na classe, para a gente poder, se surgir algumas dúvidas, a gente poder esclarecer aqui com vocês, debater um pouco, para que vocês possam interagir conosco, tá bom? Então, a gente despede vocês aqui com uma boa noite. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de complementar? Alguém queria abrir o microfone e falar algo? Não fiquem acanhados. Tá tudo bem com vocês? Camila, tudo bem, Camila? Tudo bem aí, Dona Rosa, Valões, Aliciene, tudo tranquilo? Tranquilo, né? Tudo tranquilo. Ok, Liciene, obrigado. A gente se despede aqui, dando uma boa noite. Acompanhe no grupo os materiais que o professor Levi tem postado lá, tá bom? Muito obrigado pela participação e vocês aí foram, de alguma forma, privilegiados em participar aí e saber um pouco mais das profecias do tempo do fim, tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima aula. Que o Senhor continue os abençoando. Vamos orar antes de vocês saírem. Vamos orar aqui para que Deus nos abençoe, para que vocês não venham faltar nenhuma das aulas, tá bom? Oremos então. Pai querido que está no céu, obrigado pelas revelações que o Senhor nos trouxe por meio da tua palavra. Nós sabemos que somente a tua palavra é a verdade. Nos ajuda a confiar cada vez mais por meio desse estudo, porque as profecias, elas, além de habilitar o povo de Deus para o futuro, a estar preparado para os acontecimentos futuros, ela também fortalece a nossa fé, a nossa confiança, porque nós vemos Amém. o cumprimento da profecia na história. Muito Amém. obrigado, porque o Senhor trouxe cada uma dessas pessoas até aqui. Isso demonstra que elas estão se empenhando para aprender mais do futuro. E a única fonte confiável
para sabermos a respeito do futuro é a tua palavra. Nenhuma outra fonte oculta, nenhum outro lugar podemos encontrar a confiança da tua palavra. Obrigado pela vida de cada um daqueles que aqui está, que o Senhor continue com eles, que o Senhor os encha do teu espírito e os motive a cada dia a continuar estudando a tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, pedimos as tuas bênçãos, nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Até mais, Liciene. Obrigado, hein? Valões. Até mais. Boa noite. Boa noite, De dona Rosa. Uberlândia. Aê, obrigada. Levi, boa noite. Levi aí no trabalho. Ana Caroline, Camila. Até mais, hein? Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.